Eu sou a Rebeca, responsável pelo marketing da Cat, e estamos aqui para fazer mais uma entrevista do nosso canal. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo no canal da Cat e hoje a gente trouxe um convidado super especial, que é o Felipe Sales. Felipe, muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer imenso te ter aqui com a gente. Opa, o prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Estamos aqui também com o André Carvalho, que é sócio e cofundador da Cat. Professor, obrigada por mais uma participação no nosso canal. Legal, obrigado. É legal estar de novo com você aqui, Rebeca. Excelente ver você, Felipe. Hoje nós vamos conversar um pouco com o Felipe Sales sobre os principais desafios dos cenários que envolvem vendas de Deep Tech Innovation e debater também as dificuldades na adoção das inovações disruptivas, as causas e as consequências de tudo isso para o mercado. O Felipe ele é empreendedor e atualmente CEO da Carreira, que é uma empresa de gestão de carreiras de profissionais de TI. Então, Felipe, para a gente começar a nossa conversa, na sua visão, quais são os principais desafios para vender uma inovação radical ou disruptiva nesse mercado que a gente tem atualmente? Quando a gente fala de inovação, que é o assunto aqui, a primeira coisa que eu fiz foi buscar no ChatGPT, que é uma inovação, o conceito, né? Eu perguntei para ele lá, o que é inovação? Eu vou ler exatamente ali, com disclaimer de que o ChatGPT ele não traz a resposta correta, você tem que fazer o seu crivo, etc. Mas vamos lá. Inovação é o processo de desenvolver e implementar novas ideias, produtos, serviços ou práticas que geram valor e trazem melhoria significativa em relação ao estado atual. A inovação pode envolver a introdução de algo completamente novo ou a melhoria de algo existente, com o objetivo de atender necessidades e demandas e constante evolução da sociedade. Aí ele fala mais coisas, etc. Eu gosto de separar a inovação em três níveis. Inovação de processos. Então, quando você está dentro de uma empresa, tem N processos, processo de venda, processo de marketing, processo operacional, etc. Você inova alguma coisa lá no processo. Tem o segundo nível, que é a inovação de negócio, onde você cria negócios novos, negócios que criam novas relações com consumidores, iFood, Uber, etc. E inovações tecnológicas, que é essa inovação que a gente está falando aqui. Uma inovação tecnológica, ela muda toda uma estrutura e ela suporta outros tipos de inovações. Quando a gente fala de inovação tecnológica, o desafio de venda é muito maior. Por quê? Porque é algo disruptivo, é algo novo, é algo que ninguém nunca viu, nunca mexeu antes. Uma inovação em Deep Tech, a gente está falando de uma inovação voltada para a inteligência artificial. Eu usei o ChatGPT aqui, que é uma inteligência artificial, é uma inovação, e algo que tem um boom enorme agora, mas uma coisa tá bom, tá todo mundo falando, tal. Outra coisa é como é aplicada no mercado, como que essa inovação passa, é vendida para outras empresas. Então, aí a gente tem desafios de confiança. Então, primeiro, será que vai funcionar? Será que isso vai dar certo? A gente teve recentemente uma experiência do metaverso, começou como um boom também, a inovação tal, por enquanto ainda não deu certo. Muitas empresas que estavam investindo uma grana enorme no metaverso, o Facebook mudou o nome para Meta e deu um passo atrás, as ações dele caíram. Mais para frente eu ainda acredito nessa inovação, mas ainda é algo que não está indo para frente. Então, o desafio de confiança, vai dar certo ou não vai dar certo. Outro desafio que a gente tem é o de mudar o status quo. O ser humano ele está acostumado ao equilíbrio, a manter a homeostase, a manter o jeito que vive. Uma mudança na vida da pessoa causa impacto. Então, isso é fato, estudos de psicologia demonstram isso. Aplicando isso ao mercado, a empresas, as empresas são compostas por pessoas. Então, quando você vai com uma inovação em nível de processos, você já tem um nível de rejeição, que vai mudar a forma de trabalho da pessoa. Quando você tem uma mudança em nível de negócio, a mudança é muito grande, a rejeição é muito maior. E quando você tem uma mudança em nível de tecnologia, que o impacto é gigantesco, a aversão também fica gigantesca. Então, esses são, na minha visão, os dois grandes empecilhos para a gente implementar, para a gente vender uma inovação no mercado corporativo. O Felipe não é só, entre muitas aspas, um empreendedor e um executivo.
ele faz parte da história da CAT. Ele foi um dos fundadores da CAT. Tá? Se a CAT hoje existe, culpa ou mérito tem aí o Felipe nessa história. Tá? Eu acredito que os dois. E aí, Felipe, vou conectar essa sua resposta com o seu negócio atual. Uhum. Tá? Inovar tem que estar diretamente relacionado com pessoas. Tá? E hoje o seu negócio é trabalhar a carreira de profissionais, especificamente em tecnologia. Tá? Sim, sim. E está faltando pessoas. Nós temos hoje muita demanda de profissionais de tecnologia. Sim. E não temos recursos de tecnologia suficientes. O que isso quer dizer que pode acontecer? E essa é a minha pergunta para você. Será que nós estamos colocando recursos que não estão tão preparados e esses recursos que não estão tão preparados podem estar gerando produtos, softwares, tem alguns problemas e isso causar alguns problemas para a sociedade? Como é que você vê isso? Porque a demanda é grande, você vai colocando para dentro os profissionais, é o que tem. Se você sabe escrever alguma coisa de Python, alguma coisa de .NET, o pessoal já está te pegando. Se souber conectar com SQL, com banco de dados, nossa, você já está na frente de muita gente aí. Mas você não tem tanta experiência. Essas pessoas, às vezes, aprendem na garra, né? Sim, aprendem, sim. às vezes, com os cursos online, que são muito interessantes, que democratizou o conhecimento hoje. Tá? Como é que você vê a formação desses recursos hoje? Então, vamos lá. Primeiro, em relação à sua observação sobre a alta demanda de profissionais de TI, de uns tempos para cá, 10 anos, 20 anos, pouco tempo, em vista da idade do mundo, tecnologia virou base do mundo inteiro. Então, tudo que você for fazer, exatamente tudo, eu falo 100%, envolve tecnologia. Então, quer dizer, um profissional de tecnologia, ele vai ser envolvido em todo o processo, todo o cenário de qualquer empresa. E isso fez com que a demanda explodisse. Beleza, então a gente está falando de uma demanda que é altíssima, vai continuar altíssima, porque o mundo está baseado em tecnologia. Mesmo alta, ainda existem ciclos, demanda e contrata, demite, etc. O que eu notei de uns tempos para cá há uns 2, 3 anos atrás, o pessoal estava contratando a torta e direito, contratando muitos profissionais e aí relevando várias características, várias personalidades das pessoas e trazendo tudo para dentro da empresa. O que isso provoca? Isso provoca o que você citou aí, baixa qualidade, uma alta demanda de capacitação, de treinamento, e aí essa alta demanda provavelmente ela não foi suprida, e aí sim foi para a rua, foi para a produção, muita coisa com baixa qualidade, com alto nível de erro, de ineficiência, etc. Com a crise, houve um ciclo de baixa agora. E aí a gente ouviu falar dos layoffs, demissão em massa, aconteceu demissão no Google, no Microsoft, na Amazon, em grandes players, falei das Big Techs aqui, mas aconteceram demissões também em massa nas empresas aqui do Brasil. A gente fala de iFood, bancos, etc. Essas demissões, teoricamente, matam os com baixa eficiência. Mas também não é mais ou menos isso que acontece, porque existe uma baixa eficiência no processo de demissão. Eu tenho conversado com pessoas que me falaram, por exemplo, que as empresas simplesmente definiram as características, os fatores de demissão e foram lá e selecionaram as pessoas que foram demitidas. Às vezes tinha um processo que demorava para acontecer, tinha uma área que atuava no desenvolvimento de um sistema que ele ia dar resultado daqui a 2 anos. Beleza, não tiveram resultado, mataram a área. De forma burra mesmo. E aí isso causou também muita gente no mercado. Então, tem que tomar cuidado com essa análise de que contrata muita pessoa inexperiente, as pessoas não se capacitam direito. Eu vejo um pouco dessa questão da culpa, né? A culpa é do profissional, a culpa é da empresa, porque no subentendido aí estava que os profissionais não estão se capacitando de forma adequada, mas as empresas estão se capacitando para contratar os melhores profissionais, dado o momento de cada empresa. Então, essa é uma dúvida que eu coloco aí. E aí, usando tecnologia, usando inteligência artificial, a gente tem meios para as empresas utilizarem, para as empresas implementarem e melhorarem o processo de contratação.
Então, ao invés de analisar o profissional, que é a pessoa lá, e cada indivíduo tem um momento, tem as características dele, é difícil você tratar de forma generalizada os indivíduos. É mais fácil você tratar de forma generalizada a empresa, o processo da empresa. E aí melhorar, aumentar a eficiência e aí sim promover uma evolução do mercado como um todo. Não sei se... Excelente. Excelente a sua resposta, tá? E aí eu vou capturar uma fala sua e, novamente, eu vou valorizar a sua experiência em o seu business, tá? Há algum tempo, nos últimos anos, em especial, houve o que foi denominado fuga de cérebros no Brasil. Pessoas com elevada formação. E o que são elevadas formações nessa minha fala? Porque é muito genérico isso. São pessoas com doutorado, pessoas com pesquisadores, né? Saíram do Brasil e foram para fora, porque o Brasil, nos últimos anos, não privilegiou pesquisa, não privilegiou a educação desse grupo mais evoluído. Então, o pessoal migrou para fora, né? Agora, minha pergunta também tem acontecido com profissionais de tecnologia. O mundo inteiro está contratando desenvolvedores. Todo mundo está precisando. Está faltando no Brasil, está faltando no mundo inteiro. E tem uma força gravitacional muito forte que na Europa se paga em euro, nos Estados Unidos se paga em dólar, né? E é programar, né? E é programar. Como é que você tem percebido isso, essa fuga, e aí de uma mão de obra qualificada, no sentido de profissionais de desenvolvimento, programadores, com experiência, faltando profissionais no Brasil? Você tem percebido isso? Você tem percebido como é que tem sido isso para você? Tem percebido, é fato, tanto a fuga de pensadores, né, de cientistas, de profissionais com pós, com doutorado, etc., que aconteceu e ainda continua acontecendo, e quanto a fuga de profissionais de desenvolvedores, de arquitetos, etc. Isso aumentou significativamente com o efeito da pandemia. O efeito da pandemia proporcionou com que a maioria das empresas tivessem trabalho remoto. E aí o trabalho remoto não é simplesmente de sua casa na mesma cidade da sua empresa. Pode ser da sua casa do outro lado do mundo da sua empresa. Dadas as restrições de fuso horário, mas que mesmo assim ainda são superadas, eu tenho profissionais, por exemplo, que trabalham para esse serviço para a Europa, que eu tenho monitorado. Europa e Austrália. Europa, leste europeu e Austrália, que é do outro lado do mundo. Eles se adequam com reuniões, tem que acordar de madrugada, fazer algumas reuniões, mas o trabalho do desenvolvedor tem muito, 80% codificando. E aí codificar, ele pode codificar de casa, codificar da empresa, codificar em qualquer lugar. Então, isso é fato. A solução, primeiro, isso é um problema por quê? Porque os profissionais mais bem formados, que entregam mais valor, eles passam a entregar valor para o mercado de fora e não entregam para o mercado brasileiro. Então, por isso é um problema. Agora, como resolver o problema? Não está diretamente relacionado à conscientização do profissional ou na conscientização das empresas brasileiras. Isso envolve mais a economia. Isso aí é um fator gigantesco. A diferença salarial é enorme. Por mais que você crie uma visão altamente foda de criar uma startup aqui no Brasil, etc., lá fora o cara recebe 5 vezes a mais do que aqui. É absurdo. Então, é difícil mesmo. É uma conjuntura que eu vejo resolver isso só em nível econômico. Não vejo uma resolução em nível do mercado, em nível de empresas, ou em nível da educação do profissional brasileiro. E, Felipe, então, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente abordou aí, as pessoas percebem, as empresas percebem que a inovação é sim uma saída para otimizar vendas, resultados e afins. Todo mundo quer inovar, todo mundo fala em inovar, né? O ChatGPT, a gente inova em como a gente dá aula, em como a gente trabalha, enfim. Com tudo isso, com essa inovação em alta, por que ainda as pessoas têm tanta dificuldade de fato, implementar e aderir a inovações? Tá. Essa dificuldade, ela é intrínseca do ser humano, beleza. Mas a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas estão bem mais aptas à inovação.
Você pega a Europa também, alguns países asiáticos também estão bem mais aptas. Eu vejo isso como uma evolução de modelo mental de população. A população brasileira, os empresários brasileiros, eles buscam, por um longo tempo, agora está até começando a mudar, buscam a estabilidade, buscam o crescimento constante. E tem outro fator, o errar. O modelo mental do brasileiro foi criado para não errar. Errar significa fracassar, significa fim da linha. E esse é um modelo mental que impacta muito o mercado de inovação. A meu ver, e o que o pessoal, principalmente os americanos, falam, errar é parte da jornada. Então, você erra e acerta. Assim acontece com a inovação. E aí as empresas lá dos Estados Unidos, eu cito os Estados Unidos porque é a grande referência aqui para a gente, mas as empresas lá aceitam mais errar. Elas dedicam mais dinheiro, mais orçamento para áreas que possam errar. Aqui no Brasil, não. Aqui você errou, está fadado ao fracasso, você é demitido, etc. Eu vejo uma mudança. Algumas empresas, com esse boom de startup, etc., já vem consertando, já vem nesse novo modelo mental. Mas ainda é pequeno. E aí, considerando todo o cenário, o medo de errar é o grande impacto, o grande causador aí de baixa adoção de inovação no nosso mercado. É isso, né? Não é só, então, a gente introduzir uma inovação, é realmente toda uma reestruturação de mindset que a gente tem aqui no mercado brasileiro, né? Maravilha. Felipe, eu te agradeço muito a disponibilidade, a participação aqui no nosso canal. Com certeza a gente vai te chamar aí para uma próxima conversa, mas eu te agradeço muito e já vou aproveitar para lembrar o pessoal de seguir a Cat nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e a gente sempre continua essa conversa aqui nos comentários. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma excelente conversa. Poderia estender aqui por 4 horas, achei que passou rápido demais, mas eu agradeço. Eu acredito que eu entreguei algum valor aqui. Obrigado, legal estar com você de novo. E vamos convidar você para voltar numa nova oportunidade. Com certeza, já está aceito o convite. Obrigado, gostou do nosso bate-papo? Então já se inscreve no nosso canal, liga aqui o sininho para não perder nenhum vídeo novo e segue a Cat em todas as redes sociais, que a gente sempre falando sobre inovação, tecnologia, ciência de dados e trazendo um convidado especial aqui.